Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, dizendo bom dia, boa tarde ou boa noite. Claro, dependendo da hora que você estará vendo esse vídeo. Estava eu aqui meditando na palavra de Deus neste dia, ali no Salmo de número 17, onde nós vemos uma oração feita pelo rei Davi. E extraímos muitas lições do Salmos 17. Nós sabemos que Davi ele pede a Deus que o venha protegê-lo contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então, quando eu passei a meditar nesse Salmos de número 17, principalmente no verso 1, onde o salmista Davi disse assim: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Aí ele vai dizer, na parte B do versículo, parte final: dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Isso me chamou muita atenção quando o salmista Davi, ou o rei Davi, ele diz na sua oração, pedindo para que Deus venha ouvi-lo, pois a oração que ele fazia, cada palavra que saía dos seus lábios, não era palavras enganosas ou mentirosas. Com isso eu quero dizer que, primeiramente, Deus ele é soberano. Deus ele tem os seus atributos, e um desses atributos diz que o nosso Deus ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o profundo e o oculto e o profundo. Então sabemos que nada fica escondido aos olhos do nosso Deus, muito menos o nosso coração. Sabemos que lá em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, ali nós vamos ver escrito dizendo assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí Deus ele vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós entendemos que o homem tem um coração, e quando eu digo homem, é o ser humano. Muitas das vezes o coração do ser humano engana a ele próprio, mas a Deus não tem como enganar, pois Deus ele conhece o coração, ele conhece o ser humano, como diz o próprio Deus ali em Jeremias, ele esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações ou suas obras. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, ainda no Salmo 139, o verso de número 4, ali nós vamos ver o salmista Davi novamente, agora no verso 4, dizendo assim: sem que haja uma palavra na minha boca ou na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Esse é o nosso Deus.
Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o ser humano, ele conhece o coração do ser humano. E cada palavra, antes de sair dos lábios do ser humano, ele conhece. Ou seja, ele conhece os nossos pensamentos. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando nós observamos a vida do salmista Davi, principalmente nos Salmos de número 17, nós vamos ver Davi, ele clamando e rogando a Deus para que ele viesse, para que Deus viesse ouvir a sua oração, que não era de um lábio enganoso, e que tudo que ele estava falando para Deus em sua oração era pura verdade. Para que Deus ele viesse assim receber a oração de Davi, a sua petição, e fazer justiça em relação daquilo que ele estava sendo injustiçado. Preste bem atenção. Quando nós colocamos ou se colocamos diante de Deus para orar, para falar com Deus, primeiramente nós precisamos entender que Deus ele sabe o que há dentro do nosso coração. Sabendo disso, nós devemos sim, com certeza, procurar ser sincero em todas as nossas palavras antes que saia dos nossos lábios, ou antes de sair dos nossos lábios. A nossa oração, as nossas palavras têm que ser palavras de veracidade, de sinceridade. Até porque não tem como enganar o nosso Senhor com discursos miraculosos, bonitos, cheios de brilho, né? Como muitas das vezes muitas pessoas por aí fazem, sendo que dentro dessas palavras a sua oração não tem verdade nenhuma. Então, o primeiro ponto é saber que Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento, então nós precisamos procurar a entender e a se colocar diante de Deus na nossa oração com toda a veracidade e sinceridade. Davi ele estava sendo injustiçado. Eu quero te dizer aqui também que de repente você possa estar sendo injustiçado por algum tipo de situação que você está atravessando, de repente uma causa na justiça, ou de repente ali uma calúnia, uma defamação, onde você é justo, mas você está saindo como errado, como uma pessoa injusta. Mas se você for diante do Senhor com o coração sincero, sendo que Deus ele sabe que você está justo na causa, pode ter certeza que Deus ele vai julgar a sua causa. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo número 18, nós vamos ver ali a parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo contou para os seus discípulos acerca do juiz iníquo, por exemplo, quando uma certa viúva, e o texto não fala o nome dessa viúva, mas uma certa viúva, ela foi até esse juiz iníquo e pediu para que ele viesse a fazer justiça contra o seu adversário. E por algum tempo, o juiz iníquo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importunes muito. O que aprendemos com isso? Aprendemos que, diante de uma sociedade corrompida que nós estamos vivendo,
Existem muitas pessoas que distorcem a lei. Existe sim muitos juízes, como por exemplo foi citado aqui, Iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum. Mas de tanta importunação, a Bíblia vai dizer que ele se levantou e julgou a causa daquela viúva que era justa, diga-se passagem. Nós estamos vivendo uma sociedade, como eu disse, corrompida, onde a lei muitas das vezes é distorcida, mas entenda bem, que diante do nosso Deus, que é um Deus justo, se ainda que um juiz iníquo, que não teme a Deus e nem respeita ao homem, consegue, ainda nessa sociedade corrompida, julgar a causa com sinceridade, com veracidade e fazer justiça para aquele que tem direito à justiça, quem dirá a Deus? Então, muitas das vezes, a gente se coloca diante de Deus como justo, e Deus ele sabe se a gente é justo ou não é justo. E nós vamos abrir o nosso coração para Deus com sinceridade, com palavras de veracidade, pedindo para que Ele venha intervir nesta causa, nessa situação, nesta calúnia, nessa defamação, nessa injustiça. E Jesus ele vai dizer assim: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia, de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, a justiça ou a pessoa que está diante de Deus justa, as suas orações também diante de Deus são justas. Mas aquele que é uma pessoa injusta, ou cometeu uma injustiça e for com um discurso enganoso diante do nosso Deus, falando e colocando diante dele, através da oração, palavras enganosas, palavras mentirosas, sendo que a sua vida não condiz com aquilo que ele está dizendo, ou seja, o seu modo de viver, as suas atitudes, pode ter certeza, Deus ele não vai ouvir a oração. Porque eu já disse que Deus ele conhece o nosso coração. E ainda que antes que ainda sair alguma palavra da nossa boca, como diz o salmista Davi, no Salmo 139, ele conhece todas as coisas. Então não tem como nós ludibriarmos o nosso Deus. Não tem como nós enganarmos ao nosso Deus. Se você é justo, as suas palavras, através da sua oração, vai ser justa. Se você é uma pessoa injusta, está cometendo injustiça, e você vai diante ou através da oração, falar com o seu Deus, ou Deus que você serve, porque hoje em dia, irmãos, se a gente for analisar, tem tantas pessoas dentro da igreja que estão na igreja, mas Deus não está nele, Cristo não está nele, ele não está em Cristo. Tem uma vida toda bagunçada, tem uma vida toda cheia de mentira. Então, as orações dessas pessoas que vivem uma vida mentirosa, uma vida cheia de injustiças, a oração dessas pessoas não vão ser ouvida, porque Deus ele sabe que é uma oração enganosa, de palavras de mentira, de palavras de engano. Olha que engraçado. A Bíblia é interessante e sério também. A Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo de número 5 ou 15, versículo de número 8, Jesus ele vai dizer: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 16, Tiago ele vai dizer: confessam que conhecem a Deus através da língua, da boca, de palavras.
mas negam com as suas atitudes. Então, nós devemos entender que a Deus ninguém engana. E para encerrar aqui esse vídeo, eu quero te dizer aqui, repetindo novamente o versículo, ou verso de número 1 do Salmos de número 17, aonde Davi diz: ouve, Senhor, a justiça, e atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Eu te convido, nessa situação que você está atravessando. Talvez você esteja sim sendo injustiçado, assim como Davi estava correndo atrás de que Deus viesse a fazer justiça para ele, porque ele estava sofrendo uma injustiça e ele era inocente. De repente, nessa causa, você é inocente. E diante de muitas pessoas, você está sendo uma pessoa culpada, uma pessoa que não presta, uma pessoa que não vale nada, porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Quando uma pessoa inocente é caluniada, uma pessoa inocente é defamada, preste bem atenção que eu vou dizer. E aí ajunta um monte de pessoas que não tem Deus na vida. Essas pessoas vão espalhando, vão ajudando a caluniar essa pessoa que é justa, que é inocente. É como se subisse uma montanha com um travesseiro repleto de penas e lá do topo da montanha só jogasse esse travesseiro. Com o travesseiro caindo, as penas iam se soltando, iam se espalhando no ar. Eu faço uma pergunta. Teria condições de ajuntar todas as penas e colocá-las novamente dentro daquele travesseiro? Assim, é uma pessoa que foi caluniada e é inocente nessa situação. Dificilmente a pessoa vai conseguir ser a mesma pessoa que sempre foi justa, inocente, porque a calúnia é terrível. Mas existe um Deus justo que nós servimos, que diante de calúnias, que diante de injustiça contra aqueles que são justos e inocentes, ele se levanta para julgar a sua causa, para te erguer novamente, porque de repente você está caído ou caída, te erguer novamente, erguer sua cabeça e te honrar, te trazer dupla honra. Então somente se coloque diante de Deus com toda a veracidade nas suas palavras, sabendo que, ou lembrando-se que Deus, ele sonda o nosso coração, ele conhece a cada palavra antes de sair dos nossos lábios, ele conhece todas as coisas. Então, abra o teu coração para Deus. E como disse o próprio Jesus, se o juiz iníquo julgou a causa daquela viúva, quem dirá Deus? Será que ele não vai julgar a causa daquele que é justo e clama a ele de dia e de noite? E Jesus fala: digo que depressa me fará justiça, ainda que o tenha por tardio. Mas Deus, ele não tarda, ele chega na hora certa. E quando Jesus chegar na hora certa, nesta causa que você está atravessando, ele vai julgar. O nome dele vai ser glorificado e você vai viver novamente ou voltar a viver novamente de cabeça erguida, dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.